Sejam muito bem-vindos em nossa igreja, a Igreja Comunidade Cristã Ágape. Graças a Deus que você decidiu estar aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar uma série de mensagens que nós estamos falando sobre a série Fundamentos. Jesus, Ele é o nosso Senhor e ponto final. Ele é o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo em João, capítulo 14, do versículo 1 a versículo 9. João 14, de 1 a 9. Enquanto você está abrindo, eu tenho plena convicção de que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Enquanto você abre, eu queria só dizer para você que tem horas que a gente... Agora eu vou dizer assim, sai o professor e entra o professor. Mas eu não sei nem se eu ensinei ou se eu preguei no tempo de ensino. Porque não dá para diferenciar muito, né? A gente já vai pregando a palavra de Deus. João capítulo 14, de 1 a 9, diz assim: mesmo assentados, mas com reverência à palavra de Deus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha que palavra tremenda. E eu vou colocar aqui novamente no versículo 9, que diz assim: Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Agora, tira aqui, disse-lhe Jesus: Dinei, há tanto tempo eu estou com você e você está pedindo ainda para mostrar o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Por que essa referência? Porque o tema de hoje, da nossa reflexão, Jesus, o que eu acreditava conhecer. A grande questão é: será que eu conheço verdadeiramente a pessoa de Cristo? Será que eu tenho pleno conhecimento do que Ele é, do que Ele era, ou do que Ele ainda há de ser? Porque se você olhar a palavra, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Agora, eu consigo viver e conhecer a Jesus dessa forma? Filipe fez esse questionamento, e Jesus começa a confortar os discípulos aqui, porque ele estava falando da sua partida. E em suas palavras, Jesus, pede para que os discípulos não tenham medo, mas que eles fiquem fortalecidos e que eles continuassem a pregar a palavra. Jesus exorta os discípulos a ter fé nele, e somente nele. Agora, a retirada de Jesus é necessária. Por que era necessária? Para que depois ele volte a receber também os discípulos, e não somente os discípulos, mas a cada um de nós na eternidade. E você vai entender um pouquinho. Quando ele estava dizendo aqui, ele estava dizendo da sua partida. Ele estava falando: está chegando a minha hora.
E ele já estava começando a conduzir os discípulos para isso. No versículo 5, se você quiser abrir comigo, lá em João 14, 5, é só você voltar a minha Bíblia é voltar uma página. Diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Preste atenção que eles estavam andando juntos, eles estavam ali. E Tomé, ele interpola o discurso de Jesus, afirmando a ignorância dele, dizendo assim: mas Jesus, é o seguinte, o senhor está falando que vai acontecer essas coisas, mas para onde o senhor vai? Porque se eu sou o seu discípulo, e se nós estamos andando, aonde o senhor for, eu também quero ir. Só que Tomé não tinha noção do que Jesus estava falando, porque ele não conhecia Jesus em toda a sua plenitude. Eles estavam andando com Jesus para isso, para conhecer. Só que Jesus reforça a interpelação de Tomé no versículo 6. E ele fala uma coisa muito interessante no versículo 6. Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Preste atenção que tem dois artigos bem definidos, é e a, dizendo ele é assim e vai ser assim, e é dessa forma. O que Jesus está falando aqui, tanto para Tomé como para nós hoje, é o seguinte: é uma coisa muito simples. A meta é o conhecimento de Deus, a meta é conhecer o Pai, por meio de Jesus Cristo. E somente Jesus, e conhecendo Jesus, é que nós vamos ter entendimento do Pai. Nós vamos ver Deus em sua plenitude e em sua totalidade. Agora, Filipe, tem Filipe aqui? Filipe, não Felipe. Filipe não tem, ainda bem, né? Ainda só tem o Fê ali, que é com Felipe. Mas Filipe, ele faz uma teofania muito interessante, porque ele queria ver algo palpável, ele queria ver Deus palpável, não somente Jesus. E Jesus estava dizendo: olha, quem vê o Pai, quem me vê, vê o Pai. Ele falou: não, mas não é possível, eu quero ver o Pai. Não, mas Jesus era o próprio Deus encarnado. E Filipe começa esse desejo dessa manifestação visível do invisível. E nós não vamos entender isso nesse momento. Por quê? Porque Filipe, ele precisava aprender primeiro a andar com Jesus, conhecer a Jesus, para que aí sim ele pudesse começar a conhecer o Deus que é o nosso Pai. Será que muitas pessoas não estão agindo como os discípulos, querendo ver Deus de uma forma diferente? Jesus é Deus, mas Deus é Deus. Mas espera aí, se Deus é Deus, Jesus também Deus é Deus. Não tem como você separar a Trindade, não tem como você dividir a Trindade, não tem como você falar que cada um é um Deus. Não, ele é Deus em sua totalidade. Agora, eu concordo que existem funções diferentes em cada um deles. E o que está acontecendo aqui? Jesus, ele começa a pintar um quadro como de um grande pintor, e ele descreve algo que para os discípulos naquele momento era inalcançável, porque eles não conheciam a Jesus. Quer um exemplo? Olha só. Quando você andava no mundo errante sem Cristo, você andava nas mesmas condições desses discípulos, querendo conhecer algo e não entendendo sobre aquilo. Você não conhecia Deus. Um fato é interessante: se você pedir, ou se você sair pelas ruas perguntando assim: você acredita em Deus? O que as pessoas vão falar? Sim, lógico, eu acredito em Deus, mas você está fazendo uma pergunta irreverente. Todos nós acreditamos em Deus, mas a pergunta não é se você acredita, não é só você acreditar, você o conhece? Era o que estava acontecendo com os discípulos. Eles estavam andando com Jesus, mas eles estavam querendo algo mais do que presente, do que a própria vida de Jesus presente ali. Jesus hoje, ele está à nossa disposição, ele é alcançável. Basta você dizer: sim,
eu conheço e quero Jesus, porque Jesus precisa ser o meu Senhor, precisa ser o meu Salvador. E se Ele é, esse sim você já teve na sua vida. Mas não só você tem Jesus, mas você tem acesso a esse Jesus. É bem diferente. Olha só, eu posso me relacionar com Jesus? Posso. Os discípulos relacionavam com Jesus. Eu posso estar disponível para fazer a obra que Jesus fez? Sim, os discípulos só puderam estar depois da sua morte e ressurreição. Então hoje nós desfrutamos de algo que os discípulos naquela época não estavam desfrutando, porque eles não tinham ainda entendimento sobre conhecer a Jesus. Olha só, você conhece algum milagre de Jesus? Vários. Existem 34 milagres específicos no Evangelho. Agora, nós conhecemos o milagre. Nós conhecemos Jesus que fez o milagre? E agora? Qual seria a nossa resposta? Por exemplo, quando eu fiz a pergunta se você conhece algum milagre de Jesus, todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. Agora, eu conheço Jesus, o realizador desses milagres? A figura muda. E hoje o que acontece nesse evangelho, que infelizmente se perdeu em sua essência, é que nós queremos conhecer o milagre, porque é palpável, mas nós não queremos conhecer o realizador dos milagres, que é invisível, mas mora no meu e no seu coração. Glória a Deus por isso. Jó passou por um momento terrível em sua vida, nós comentamos isso logo pela manhã. Aí o que acontece? Ele tinha um relacionamento com Deus. Jó 42:5 diz algo muito interessante da palavra do Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os teus olhos me veem. Quando Jó fez essa declaração e quando foi escrito isso, qual é a imagem que Jó tinha de Deus? Qual era a imagem? Vamos pensar um pouquinho na imagem. Qual era a imagem que Jó tinha? De um Deus que destruiu toda a sua família, acabou com o seu rebanho, camelos, ovelhas, bois, jumentas, acabou com os seus filhos, e Jó tinha uma preservação tão grande dos filhos que ele santificava os seus filhos todos os dias. E Jó perdeu tudo isso. Qual era a imagem de Deus para Jó? Talvez alguns falem, mas a imagem de Jó tinha de um Deus muito bom em meio às tribulações e às lutas. Não é verdade? Sim. Porque ele permaneceu firme e Deus deu em dobro e devolveu a ele tudo aquilo que ele havia perdido. A pergunta não é só para Jó. A pergunta que eu faço, não só para a sua vida, mas para a minha vida, é a seguinte: qual a imagem que eu tenho de Jesus Cristo? De uma escultura no Rio de Janeiro, de braços abertos? De um quadro pintado por qualquer artista, aonde mostra Jesus com os seus olhos azul, com o seu cabelo, sua barba, com o seu manto? Qual é a imagem que nós temos de Jesus? No passado, para alguns, a imagem de Jesus era de um revolucionário, de um cara que veio só para fazer revolução, mudar a sorte de um povo, de fazer confusão entre os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, confundir o povo. E a palavra diz que ele veio para os seus, judeus, e os judeus o rejeitaram. Muitos têm a visão de um revolucionário. Muitos têm a visão de um Jesus que é desrespeitador da família. Quando a Maria, sua mãe, chegou lá no primeiro milagre em Caná da Galileia, em João capítulo 2, quando ela chega para Jesus e diz assim: meu filho, acabou o vinho, o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. O que você está querendo? Eu vou fazer uma coisa, fala isso para sua mãe hoje, irmão. Você vai levar umas boas chineladas no bumbum. O que é, mãe? Está pensando o quê? Não é chegada a minha hora.
mas a minha é... Um desrespeitador da família, causador de confusão. E muitos pensam naquela época, e pensavam naquela época, ó, nasceu um Galileu aí que é só causador de confusão, cheio de problema. Precisamos ter uma imagem correta de Jesus, precisamos olhar para Cristo, o meu Salvador e o meu Senhor, de maneira correta. O que Ele revolucionou foi a minha vida. O que Ele revolucionou foi a minha situação, porque eu estava perdido, e Ele mudou a minha sorte, e Ele tirou toda a confusão, e fez com que eu hoje pudesse conhecer o caminho, a verdade e a vida. Ele colocou ordem na minha casa, que estava totalmente bagunçada, quer você creia ou quer você não creia, o nascimento de Jesus dividiu a história em duas partes, o antes e o depois. O planeta foi dividido em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu gosto de afirmar uma coisa, não sei se isso está correto ou não, mas eu gosto de afirmar que todas as pessoas, os quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, só faltam saber que Jesus morreu por eles, porque eu creio que todos estão disponíveis para aceitar a Cristo. Porque o sacrifício de Jesus foi para todos. E eu vivo falando, eu falo assim, nossa, mas o meu ente querido não conhece a Cristo. É ele que não sabe, mas Jesus já morreu por ele. Jesus já fez a obra necessária. E olha só, e não tem como você fugir disso, não tem como você pensar qual que é a imagem que você tem de Jesus. Só tem uma imagem para nós, a imagem é de um Salvador, e todos os argumentos que a humanidade possa ter de um Deus, somente um Deus, que vive para todos sempre, que é Jesus, pode transformar a vida de uma pessoa, pode mudar o caos, pode tirar o caos e trazer a ordem, somente Ele, não existe outra pessoa que possa fazer isso. E nós, Jesus, nós não podemos nos libertar deste homem. Não tem como você libertar deste homem. A aliança que Deus fez com a humanidade foi colocada na cruz, e essa aliança é uma aliança eterna. Não tem como você tirar, ou quebrar, ou mudar esta aliança. Existe uma aliança para mim e para você nesta manhã, e essa aliança é Jesus. É Jesus, é Jesus. Ele nos mostra como viver, Ele nos mostra como nós temos que ser. O antes de Jesus é algo que precisa estar só no passado, na minha vida. Mas o depois de Jesus, isso para mim é o maior divisor de águas que pode existir para a minha vida. Mas como que eu posso acreditar que Jesus, Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou? Como que eu posso acreditar mais nesse Jesus? Anote aí se você quiser anotar. Primeiro, é simples, procure descansar em Deus. João capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Não existe outra forma de você entender e acreditar em Jesus se o seu coração não estiver descansado. Todas as vezes que você estiver vivendo em guerra interna, é porque você não está tendo uma visão correta de Jesus para a sua vida, e essa visão precisa mudar, essa visão precisa ser transformada, porque embora você viva em guerra, você tem a paz que excede todo entendimento. E é isso que nós precisamos descobrir, é isso que nós vamos viver. A segunda coisa, nós precisamos acreditar sempre, somente existe um caminho, uma verdade e uma vida. Tudo vem de Jesus, porque Ele é o caminho. Se Jesus não é o caminho, esse caminho não é verdadeiro, e muito menos terá vida no final dele.
Somente Jesus nos leva para o caminho. E quando nós, como ovelhas desgarradas, nós queremos desviar desse caminho, o Espírito Santo, que está disponível hoje, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre está nos conduzindo para de novo estar neste caminho. Sempre. O fato é, eu quero estar nesse caminho, eu quero acreditar que este caminho é o que me leva para a vida eterna. As decisões corretas e sábias estão dentro deste caminho, estão neste caminho. Fora deste caminho, as decisões são terríveis. As decisões são fora da pauta bíblica, ou fora das escrituras sagradas. Se você não está vivendo nesse caminho, volte-se urgente para o caminho de Jesus, porque eu acredito em Jesus Cristo. Eu acredito que este caminho é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e isso tem transformado o meu coração, e isso vai transformar o seu coração. Nós queremos conhecer e acreditar mais em Jesus, mas olha só uma coisa interessante, muitas vezes nós queremos conhecer a Jesus e a palavra está o quê? Fechada. Você quer conhecer a Jesus? Está ali, ó. Busque conhecer a Jesus. De que maneira? Olha só no versículo 7 o que diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Por que nós vamos conhecer a Jesus? Porque se Jesus, eu vou falar sempre, e enquanto eu puder falar, eu vou falar. Jesus se revela na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus se revela. Se você quer conhecer a Jesus, não vá no Apocalipse, porque é um livro de revelação, e um livro de revelação precisa ter um pouco de base para que você possa entender. Não vá no Antigo Testamento, mas vá para o Novo Testamento. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Você vai entender Jesus e vai começar a conhecer esse Jesus, que vai te conduzir a descobrir a vida dele em outros lugares da Bíblia. O fato é que nós queremos conhecer a Jesus. Vou lá no livro do Apocalipse. Eis que Jesus virá num cavalo branco, e assim assado. E os servos virão, acompanharão com ele. E aí você não vai entender nada do que está significando isso, irmão. Aí falar, não dá, eu não consigo entender. Fecha a Bíblia. Sabe por quê? Porque nós agimos errado. Nós começamos pelo lugar errado. E nós não podemos começar pelo lugar errado, nós vamos começar pelo lugar certo. Primeiro, Jesus em mim. Agora, esse Jesus que está em mim, aonde eu encontro Ele aqui, para que eu possa me alimentar, me fortalecer e se fazer conhecido todos os dias, está na palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o propósito de você estar aqui nesta manhã. Esse é o propósito que você chegou aqui, para saber que Jesus está aqui presente. Ele é presente. A terceira coisa que eu quero deixar aqui para você, a quarta coisa, desculpa, é o seguinte: creia que Jesus é presente. E daqui já parto para a mensagem de hoje à noite, que está um pouco linkada com aquilo que eu vou falar aqui hoje. João 14, 8 e 9 diz o seguinte: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai, eu preciso ver o Pai, eu quero ver o Pai, e isso me basta. Disse Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai. Sabe o que os discípulos queriam aqui? Um show pirotécnico, entendeu? Fogos, malabares, o cara cuspindo fogo, sabe? Ó, Jesus está aqui. Infelizmente, existem muitos evangélicos que estão querendo ver Jesus
como um show pirotécnico, fazendo coisas que a Bíblia diz que não existe. Você quer conhecer Jesus? Quem daqui gostaria de conhecer Jesus? Olha só que bênção. Conheça Jesus na simplicidade. Jesus foi o homem mais simples que habitou na terra. Só para você ter uma ideia, ele nasceu numa manjedoura, de tão simples que foi o negócio. Viveu de maneira simples. Foi um carpinteiro. Andou de maneira simples. A palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 e diante, que ele se esvaziou de si mesmo. Ele não quis a glória aqui, para que nós nos identificássemos com ele e para vivermos da mesma maneira que ele viveu. Simples. Porque Jesus é simples. E a simplicidade de Jesus precisa tocar o meu coração, precisa tocar o seu coração, e não naquela coisa mega show, naquele mega evento, naquela mega... Não, nós precisamos ser simples. Um exemplo de simplicidade é quando Pedro e João estavam subindo para a hora nona no templo chamado Formosa, um coxo pedindo dinheiro, esmola. Pedro falou assim: olha, é o seguinte, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Toma o teu leito e levanta. Não estou dizendo que não possa fazer eventos, que não possa fazer mega eventos, mas o evento ou mega evento não tem que ter a essência em si no evento, mas o evento precisa ter a essência de Jesus embutida nesse evento, para resgatar pessoas, para que nós possamos dar o que nós temos para as pessoas. E a simplicidade de Pedro e João chegou e falou: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, olha, mas é o seguinte, o que eu tenho aqui eu quero te dar. Eu creio que nós podemos ver surdo ouvindo, cego enxergando e mudo falando, na simplicidade, sem precisar fazer nenhum tipo de show. De nenhum tipo de show. Eu já contei essa experiência Noemia, mas no pastor de Campinas, a filha era cega, e o pai desafiou o pastor, chegou e desafiou. Falou: isso é o seguinte, tudo que se você fala é verdade, se você curar minha filha agora, eu aceito a Cristo. Falei: então tá bom, cadê sua filha? Trouxe a menina não enxergava. Pôs a mão sobre os olhos dela e disse: em nome do Senhor Jesus, que a visão volte e que você veja. E através do compromisso que o teu filho fez agora, Pai, revela o teu poder. Tirou a mão. Qual foi a primeira pessoa que a menina viu? O pai dela. Pai, eu te enxergo. Você sabe o que aconteceu com o homem? Aceitou a Jesus e está na igreja até hoje. Teve algum show pirotécnico? Não. Simplesmente fez aquilo que Deus pediu para que acontecesse. Os profetas, eles foram usados por Deus: Moisés, Abacuque, Jeremias, Elias. Todos foram a voz de Deus, pois Deus não é mudo. Mas no caso de Jesus, o que aconteceu? Os discípulos conheciam a Jesus porque ele falava. Mas olha só, Jesus não saía de um redemoinho: agora eu estou falando com você, eu sou Jesus. Jesus não saiu de uma labareda de fogo: agora eu saio daqui, estou queimado, eu quero te queimar também. Queridos, isso não existe. Por quê? Porque é da laringe de um judeu palestino que saíram as palavras mais sábias que existem na face da terra. E sabe onde elas estão escritas? Neste livro que você está segurando em suas mãos, ou dentro de um celular com o ícone ou com o app da Bíblia. Saiu da boca de Jesus, não foi nenhuma outra coisa que aconteceu, foi Jesus. Porque em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a tradução de verbo no grego é palavra. É a palavra. Porque Cristo é presente, Deus presente através e por meio de Jesus Cristo.
Que nesta manhã você possa tomar essa decisão de você crescer em Cristo, de você conhecer a Cristo, de você ser um discípulo multiplicador. E você perguntar, e quando questionarem para você, tipo assim, olha, presta atenção aqui, quem é esse sujeito que você fala tanto? Que você possa ter a habilidade e o conhecimento para falar, esse sujeito que você diz aí, é o meu melhor amigo, é o meu sujeito que está comigo, Jesus Cristo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu vou dizer para você, ninguém que encontre a Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ninguém. E se você continua sendo o mesmo, você ainda está no processo e você precisa se converter. E você precisa se santificar. E você precisa ter um encontro pessoal ou um melhor relacionamento com Deus, ou buscar uma intimidade maior. Porque não existe ninguém que encontra Jesus continue o mesmo. Porque Paulo estaria mentindo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez. E como eu sei que a palavra não mente, aquilo é real para a minha vida, eu preciso ser nova criatura. Ninguém que encontra Jesus continua sendo o mesmo. Ninguém. E eu acho que todos nós aqui já tivemos experiência de pessoas que olharam para nós, dizendo assim, você é diferente, o que você tem de diferente? E é esse momento que nós vamos pedir para que Deus possa nos ajudar. Temos que descobrir quais são as nossas dúvidas, que muitas vezes nos impedem de crescer em Cristo Jesus. Pode ser que você tenha dúvida, de acordo com a ciência, a religião, um defeito inato de ceticismo, não sei, aversão à igreja, uma nova ótica de Jesus Cristo, uma nova visão. Mas quando você aceita Cristo, tudo isso se volta para uma única coisa: o centro da vida, Jesus Cristo. Não existe uma nova ótica, existe uma única ótica. Não existe uma religião, só existe um homem que pode dar a religião, o que seja o religare, que é ligar o homem a Deus, é Jesus. Pensa um pouquinho na sua vida, pensa um pouquinho naquilo que você é, tudo que você pensa, e se você pensar agora, você vai ver, tudo que eu penso vai voltar para Jesus, tudo que eu penso remete a Jesus, tudo que eu faço remete a Jesus, mesmo que inconsciente, você vai ver que as coisas são totalmente diferentes. Que você possa nesta manhã colocar a sua vida nas mãos desse Jesus. Ah, pastor, mas eu já sou de Cristo. Eu também, mas eu preciso colocar a minha vida todos os dias nas mãos dele, para que eu não faça coisa errada e que eu não venha desfrutar de algo que não seja espiritual. É por isso que nós precisamos estar juntos, nós precisamos viver para Cristo, morrer por Cristo, pregar a Cristo, porque ninguém que conhece a Jesus continua o mesmo. E o tema de hoje é esse: Jesus, o que eu acreditava conhecer. Você acredita e conhece que esse grande líder pode se tornar não o seu Salvador, mas o seu melhor amigo? Do dia a dia, do seu cotidiano. Você crê nisso? Filipe, não Felipe, porque o Filipe anda com Deus, anda com Jesus, mas Filipe andava com Jesus, mas não deixava Jesus tomar conta da vida dele. E os discípulos eram assim, porque eles estavam querendo ver algo que já estava disponível. E Jesus diz para mim e para você: você quer ver o Pai? Veja a mim. Veja a mim que você vai ver o Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e poderosamente. E que esse Jesus, esse sujeito que muitas vezes as pessoas falam, que as pessoas estão dizendo aí, que este homem, esse Senhor, esse mestre, esse líder, habite no teu coração 100% na tua vida. E através desse habitar, você venha a refletir a Cristo, em Cristo, a presença dele aonde você estiver. O que mais Deus precisa
são de homens e mulheres que acreditam 100%, independente da perseguição, independente das lutas ou provações, que acreditam 100% que eu sou um instrumento de transformação, eu sou um instrumento que possa levar e vai levar o reino de Deus para onde eu estiver. Aonde você estiver, que cada um de nós possamos entender, ali Cristo está. Ali Jesus está. Você acredita em Jesus? Então escute essa canção em nome de Jesus. E faça dessa canção a sua oração.